Paz de Deus, boa noite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Um privilégio e dizer já de cara para vocês o quanto que vocês me inspiram, quanto que eu já tenho aprendido com vocês há muitos anos, mesmo esta sendo a primeira vez que eu venho aqui. Como o pastor Diniz comentou, nós estamos juntos lá no GKPN há bastante tempo, e sempre que ele compartilha, não só testemunhos do que Deus tem feito aqui, mas quando ele ministra a palavra, eu sou muito edificado. Então, para mim, é um motivo de muita honra, de muita gratidão, estar aqui com vocês nessa noite. Eu sou Yuri, casado com a Carol, e temos duas filhas, a Clara e a Ana. E eu e Carol, eu nasci aqui no ABC Paulista, né, em São Bernardo do Campo, depois mudei criança lá para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Carol é carioca, a gente se conheceu na Angola, namoramos em Belo Horizonte, noivamos no Nepal, casamos no Rio de Janeiro, e hoje estamos morando em Maringá. Então a gente tem um coração bem missionário, né? E a Clara e a Ana, elas são uma bênção que Deus nos deu. Elas também mandam um abracinho delas para vocês. E eu quero contar para vocês bem rapidamente um pouquinho da minha história e o porquê que essa mensagem que eu quero compartilhar com você faz tanto sentido para mim. É um dos meus textos preferidos e ele é um texto marcante para o meu ministério. E em nome de Jesus, que se você abrir o seu coração nessa noite, que esse texto se torne também um dos textos centrais na sua vida e na sua caminhada com Jesus. Amém? Eu estive no Nepal e eu voltei, fui participar de um projeto missionário do Prático, né? Eu fiz um seminário de missões, fiquei por 2 anos estudando missões e depois fui para o Prático lá no Nepal. Fiquei 1 ano lá e eu voltei. E chegando aqui no Brasil, né? Lá na igreja em Campo Grande, nós começamos então um trabalho chamado Escola do Discípulo, que nada mais era do que um sistema de cursos bíblicos, de ensino bíblico para a igreja local, Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Então nós começamos esse projeto e começou pequenininho, com uma turma só, alguns alunos. E aí, de repente, esse trabalho foi crescendo, e a igreja foi sendo abençoada. E aí, o Felipe Breder, que é meu primo, ele falou assim para mim, ele falou, sabe, Yuri, às vezes a gente tem que desmarcar uma aula, e aí depois tem que repor a aula, e aí bagunça todo o calendário. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer assim, você grava a aula que você não vai poder ministrar, porque você vai estar viajando, ou em férias, ou alguma coisa assim, e a gente deixa essa aula gravada, faz algumas atividades e considera como aula dada. Aí o aluno vai lá, assiste a aula e fica tudo bem, a gente não bagunça o calendário. Eu falei, boa ideia, mas onde que a gente vai deixar essa aula gravada? Falei, vamos deixar no YouTube mesmo, a gente cria um canal ali, Escola do Discípulo, e põe essa aula lá. E aí beleza, foi assim. E aí começamos a usar esse canal que foi criado com este fim, para hospedar algumas aulas, né? Algumas aulas assim meio que dos cursos, né, que estávamos dando na época. O que aconteceu foi que muita gente começou a assistir e começava a comentar assim lá embaixo, poxa, que legal, vocês têm esse curso todo na internet ou é só uma aula? Dá para fazer? Como é que é? Onde que se inscreve? Quanto que custa? E aí a gente falou assim, bom, acho que vamos ter que começar a gravar mais coisas e colocar no canal, porque as pessoas estão procurando. Nós pegamos, nessa época, foi antes da pandemia, a Escola do Discípulo como projeto de ensino na igreja local. Nós já tínhamos cerca de 1.400 alunos, no presencial, e juntando com quem acompanhava a gente na internet, mais 300 alunos, então tinha 1.700 alunos a Escola do Discípulo. Só que essa coisa do digital foi crescendo, até que nós estávamos ministrando na época um curso na igreja sobre história da igreja. E eu adoro história da igreja. É muito legal aprender a história da igreja, porque você aprende sobre pessoas que foram tão importantes para a sua fé e que às vezes você nem conhecia o nome, né? Gente que defendeu com a sua própria vida a palavra de Deus que você segura nas mãos.
não é? Então são distintos irmãos e irmãs na nossa história cristã que nós temos que conhecer. Nós estávamos ministrando sobre a história da igreja e falamos assim, bom, vamos fazer um documentário sobre a história da igreja. Fizemos um projeto e gravamos o documentário. E o documentário foi muito bem recebido. Muitas pessoas assistiram, milhões de visualizações. E a gente não estava preparado para isso. A gente realmente não estava preparado para isso. E aí o canal Escola do Discípulo, no YouTube, começou a crescer assustadoramente. Se você ainda não está inscrito no canal, clique aqui embaixo, deixa a sua curtida, compartilha com alguém. Se inscreve no canal da Escola do Discípulo. Hoje, para a glória de Jesus, são mais de 640 mil inscritos no canal. E foi crescendo assim, crescendo de uma forma que a gente parou e a gente teve que colocar a cabeça no lugar e falar assim, não, peraí, a gente não é youtuber, a gente é professor de escola bíblica. O que a gente vai fazer com isso? Porque apesar da gente não ter sonhado com isso, foi algo que Deus nos deu. E se o Senhor nos deu, nós devemos ser bons mordomos. A gente precisa de uma palavra de Deus agora para como a gente vai gerir tudo isso aí. E fomos para o lugar de oração. E o Senhor falou poderosamente conosco nas palavras do profeta Abacuque. Que o conhecimento da glória do Senhor encha toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. E o Senhor, o Espírito Santo falou ao nosso coração, se este canal não servir a este propósito, ele não deve existir. Ele deve existir para contribuir para o conhecimento da glória do Senhor se espalhar sobre toda a terra como as águas cobrem o mar. Então não vai ser um canal de fofoca gospel, né? Fuxico gospel. Vocês não vão ficar comentando os babados do momento. Vocês não vão ficar fazendo react de um monte de gente, falando mal de um monte de gente. Não, vocês vão expor a Bíblia, capítulo por capítulo, capa a capa, para abençoar a igreja, para abençoar as pessoas, para que qualquer pessoa, quando for pegar a Bíblia para ler, se ela pegar lá Sofonias 1, aí ela para e fala, o que é Sofonias? Aí ela pode entrar lá, Escola do Discípulo, Sofonias. Vai ter uma aula sobre cada capítulo do livro de Sofonias. E assim nós já fizemos exposições bíblicas ocupando praticamente 50% do conteúdo bíblico até agora. Então, conto com as orações de vocês e com o compartilhamento, com as visualizações, com o movimento que o povo de Deus pode fazer para que esse conteúdo continue alcançando cada vez mais pessoas, para que a glória do Senhor se espalhe sobre a terra como as águas cobrem o mar. E Deus deixou muito claro para nós que nós deveríamos fazer isso com o propósito de formar a espinha dorsal teológica da próxima geração, para que a igreja seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Intelectualmente robusta, ou seja, nós vamos estudar a Bíblia e vamos estudá-la a fundo. Eu falo com os nossos professores, olha, quando vocês prepararem uma aula, eu quero ver o esboço da aula de vocês e eu quero ver nota de rodapé. Tem que ser profundo, tem que ter pesquisa. Mas ao mesmo tempo, essas notas de rodapé, o esboço da sua aula tem que estar molhado das suas lágrimas. Porque não adianta nada nós ensinarmos teologia, entre aspas, que esfria o coração das pessoas. Porque a verdadeira teologia é aquela que nos coloca diante de Cristo Jesus. É aquela que termina em adoração. Por isso precisamos ser intelectualmente robustos, mas espiritualmente vibrantes. E essa se tornou então a nossa missão no canal Escola do Discípulo. E nós temos feito isso. E eu quero compartilhar com vocês um texto que ele é chave para nós entendermos tudo isso que eu falei para vocês da nossa missão. Um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Então abre aí Lucas capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Preste atenção, enquanto você está procurando aí, deixa eu te contar uma história. Outro dia eu estava assistindo com a minha esposa um filme
Nós sentamos para assistir o filme, e o filme ele tinha uma temática assim meio de pós-apocalíptico, sabe? Esse tipo Walking Dead, mas não era de zumbi. Era um filme pós-apocalíptico, né? O mundo está todo destruído e tal, e nada mais funciona, e as pessoas acabam sendo forçadas a voltar a um estilo de vida assim mais rural, né? Aí eu olhando aquilo, eu falei assim, meu amor, eu acho que se acontecesse um desastre no mundo assim, e pós-apocalíptico, e a gente fosse forçado a voltar a viver dessa forma, eu ia ser um dos primeiros que ia morrer. Eu não ia durar até a 5ª, 6ª temporada, igual o pessoal do Walking Dead, que está na 20ª, 49ª temporada, e o pessoal está lá. Eu ia ser o primeiro a morrer. Aí ela, credo, amor, por quê? Eu falei assim, porque eu sou uma pessoa da cidade. Entendeu? Se eu estou com calor, eu ligo o ar-condicionado. Se eu preciso falar com alguém, eu ligo, pego o telefone. Eu gosto de dormir na minha cama. Eu não sou a pessoa que foi criada no campo, que sabe laçar o boi, que planta, colhe, que sabe caçar, fazer essas coisas. Eu não sei. Então, se eu precisasse ficar responsável por produzir, plantar, colher, caçar a minha própria comida, eu ia ser o primeiro a morrer. Porque eu não tenho essas habilidades. Quando eu fico com fome, o que eu faço? Eu vou no restaurante, eu vou na padaria. Poxa, estou com vontade de comer carne, eu vou na churrascaria. Aí eu chego lá, alguém já criou o boi, alguém já matou o boi, alguém já assou o boi, alguém corta o boi e coloca no meu prato. Só falta alguém para colocar na minha boca, né? Então, eu estou assim, se eu precisar fazer qualquer outra coisa nesse processo, eu já não vou dar conta. É da verdade. Agora, para pensar. Quantas pessoas são assim com a palavra de Deus? Imagina um mundo pós-apocalíptico, onde a sua igreja não existe mais e você está num lugar afastado de todos os outros cristãos que você conhece. E só sobra você e a sua Bíblia. Tipo o livro de Eli, né? O livro de Eli que é assim. Você e a sua Bíblia. Você daria conta de extrair alimento para a sua alma, só você e a sua Bíblia? Ou você está acostumado eu como faço quando vou na churrascaria? Poxa, quero ouvir a palavra de Deus. Vou à igreja, me sinto bonitinho. Por quê? Porque alguém ali na frente já fez todo o trabalho, já sentou, já estudou, já preparou o sermão, já orou. E aí vai trazer, mastigadinho para você. Aí fica fácil, não fica? Agora, e se dependesse de você? Será que você, com a sua palavra, e aí você não precisa pensar em mundo pós-apocalíptico, você pode pensar no dia de amanhã, na sua devocional, no tempo que você tem com a palavra, será que você tem conseguido extrair alimento da Bíblia para você? Eu quero te dizer nessa noite uma coisa muito importante. Deus escolheu se revelar na história e deixar essa revelação escrita para a gente, como eu e você, não passarmos fome espiritual. Para você não ser uma pessoa destituída de nutriente espiritual. É por isso que há uma Bíblia na sua mão. E se a palavra de Deus está nas suas mãos, então você deve se encher de expectativa de que Ele deseja falar com você. Às vezes você olha e fala assim, poxa vida, mas é muito difícil. Bom, tem a escola do discípulo aí para te ajudar, né? Tem outras pessoas para te ajudar, tem outros recursos para te ajudar, mas não deixe a palavra de Deus ser um anexo, ser um detalhe na sua vida, antes que ela seja o centro, antes que ela seja o lugar onde Deus fala com você, onde você recebe visão, onde você recebe fortalecimento, onde a sua fé, ela é moldada e ela é acrescida, é diante da palavra de Deus. Eu quero que você crie expectativa todas as vezes que você abrir este livro, porque quando nós abrimos este livro, o hálito de Deus vem sobre nós. E quantas vezes as pessoas ficam dizendo assim, poxa vida, eu oro e Deus não fala comigo. E eu sempre costumo dizer isso também, que não existe silêncio de Deus para um crente com a Bíblia aberta. Não existe silêncio de Deus para um crente com a sua Bíblia aberta. Então, esse texto é muito importante porque ele vai mostrar para nós que as Escrituras, que a palavra de Deus, são aquilo que nós precisamos para que a nossa fé seja renovada,
para que o nosso coração seja aquecido e para que a nossa missão seja executada. É a palavra de Deus. Se nós tentarmos fazer qualquer outra coisa, mesmo que seja em nome de Jesus, destituídos da palavra, nós não conseguiremos. Nós precisamos da palavra. Você pode dizer comigo assim: eu preciso da palavra. Nós precisamos da palavra. E aqui nessa história nós vemos uma cena muito interessante. Vários já conhecem essa história, inclusive tem músicas, né, sobre isso. E ela fala a história de dois discípulos de Jesus que após a sua morte estavam saindo de Jerusalém, indo a um povoado chamado Emaús. Eles estavam num processo de distanciamento dos outros discípulos. Eles não faziam parte dos 12 discípulos, mas eles eram próximos o bastante destes 12, a gente vai ver isso na história. Em primeiro lugar, vamos ler o texto e depois nós vamos procurando, garimpando aí as verdades preciosas de Deus para nós. Versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, no dia da ressurreição, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, a saber, a morte de Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. É maravilhoso quando a gente estuda a Bíblia, que a gente lê algumas coisas, e se a gente passa batido, a gente perde a oportunidade de aprender coisas preciosas, né? Esses 2 jovens, esses 2 homens estão conversando sobre o fato de Jesus ter morrido, e Jesus então se coloca junto deles no caminho e começa a acompanhá-los. E eles não percebem que era Jesus. Deixa eu te falar, eu já entendi esse texto errado na minha vida. E eu já ouvi muita gente pregar assim: olha, porque muitas vezes Jesus está com você e você não tem fé e você não consegue perceber que Jesus está com você. Como se a deficiência fosse dos discípulos de Emaús, que por alguma razão, por falta deles, eles não reconheceram Jesus. Mas o texto não diz isso. O texto diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Aí você tem que se perguntar: qual é a razão disso? Jesus não deseja se revelar às pessoas? Estão aqui esses 2 homens tristes, vagando pela estrada, totalmente frustrados. Jesus se coloca ao lado deles, mas não se permite ser reconhecido. Eu não sei se Jesus cobriu assim o rosto com aquele manto do The Chosen, assim, andou mais, né? Eu não sei se foi um negócio espiritual, eu não sei se eles olhavam para Jesus e Jesus olhava assim para cima para eles não olharem, mas só sei que eles não reconheceram Jesus. Jesus não quis ser reconhecido naquele momento. Para mim, isso é esquisito. Mas lá no final do texto a gente vai aprender a razão disso. Mas eu não sei se você já passou por uma situação assim. Quando você está buscando a Deus, buscando ver a Deus, buscando sentir a presença de Deus, buscando um livramento de Deus, e parece que nada acontece. Já aconteceu com você, sim ou não? Comigo já aconteceu. Quando a gente se sente sozinho na caminhada, e a gente busca o Senhor, e a gente torce, e a gente clama, e a gente jejua, e parece que o céu está de bronze, parece que Deus não está nos ouvindo, parece que nós não estamos conseguindo ver Jesus. E parece que o problema é nosso. E aqui nós vamos aprender que nem sempre é assim. Mas vamos para frente. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? É legal como Jesus é educado, né? Ele já sabia de tudo, mas ele faz perguntas. Ele faz perguntas porque Deus, Ele nos dá espaço para abrirmos o nosso coração. Ele conhece as nossas orações antes mesmo das palavras subirem à nossa boca. Mas Ele ainda nos pergunta para que nós possamos falar. E aí o texto diz que eles pararam com os rostos entristecidos. Esse é o primeiro adjetivo
dos discípulos de Emaús. Eles estavam entristecidos, eles estavam tristes. Essa é a primeira coisa. E nós vamos ver nesse texto que a palavra de Deus é a cura para a nossa tristeza. Eles estavam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Respondeu ele, ou perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel. Então primeiro nós vimos tristeza e agora nós vemos frustração. Tristeza, frustração é a segunda característica de como estava o coração daqueles discípulos. Eu não sei se você já sentiu essas duas coisas, tristeza ou frustração. No caso deles, eles estavam frustrados porque eles esperavam que Jesus se autoproclamasse rei e depusesse o Império Romano e se levantasse como o grande detentor do trono de Davi e restaurasse a nação de Israel, e ele fizesse isso com grande poder e glória naquele momento, daquela forma. E eles ficaram frustrados, não é porque porque Jesus não trouxe redenção a Israel, porque no fundo, eles estavam certos. Eles esperavam que Jesus ia trazer redenção a Israel e trouxe. Só não trouxe da maneira que eles esperavam. Jesus fez algo diferente, mas fez o que ele tinha que fazer. Percebe o que acontece conosco? Que a gente se frustra com Deus, não é porque Deus não faz nada na nossa vida, mas porque Ele faz algo diferente do que a gente queria, ou de modo diferente, ou num tempo diferente. E a gente fica tão apegado com a nossa maneira de ver as coisas acontecendo, com os nossos alvos, os nossos objetivos, as nossas metas, aquilo que a gente gostaria que acontecesse, o casamento, ou o emprego, ou talvez um outro relacionamento. Poxa Deus, eu queria que fosse assim. Deus continua trabalhando na sua vida, mas de outra forma. E aí você acaba frustrado. Não é porque Deus te abandonou, porque afinal de contas Ele nunca te abandona. É simplesmente porque Ele é Deus soberano e Ele sabe o que é melhor para você. E Ele sabe que às vezes responder a sua oração da maneira como você está pedindo é pior para você. Eu gosto muito da resposta que o Timothy Keller dava para essa questão da oração. Ele diz assim: Deus não nos dá o que nós pedimos. Deus nos dá o que nós pediríamos se nós soubéssemos o que Ele sabe. Consegue entender? Deus não nos dá o que nós pedimos. Deus nos dá aquilo que nós pediríamos se nós soubéssemos aquilo que Ele sabe. Mas às vezes isso gera frustração no nosso coração. E aqui a gente tem discípulos que estão se afastando, tristes, e estão frustrados. Ele diz assim: e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Aqui a terceira característica que eu percebo no coração dos discípulos. A primeira foi tristeza, a segunda frustração e agora a incredulidade. Eu antigamente achava que os discípulos no caminho de Emaús tinham saído antes da notícia da ressurreição correr. Por isso que eles estavam tristes e frustrados. Mas não. Antes deles saírem de Jerusalém, eles já se encontraram com as mulheres. E elas estavam vibrando, dizendo assim: nós o encontramos, ele falou conosco, ele ressuscitou, glória a Deus, aleluia. Mas eles simplesmente não conseguiam mais crer. Incredulidade. Outras pessoas vivendo um milagre e eles olhando de fora dizendo assim: nada a ver, isso não acontece, não é assim. Essa pessoa ainda está imatura, ela ainda vai aprender as coisas, né? Pessoa incrédula, ela tem várias desculpas para justificar a sua incredulidade, né? E esses discípulos aqui ouviram que Jesus havia ressuscitado e mesmo assim continuaram tristes,
frustrados, distantes. E veja só o que aconteceu. No versículo 25, perdão. Aí a fala de Jesus com eles. E até aqui, se você perceber no texto, Jesus só faz perguntas. Jesus não, como que eu posso dizer, não chama a atenção dos discípulos, não dá uma bronca neles. Não, Jesus só vai fazendo perguntas e vai deixando com que eles falem o que está no coração. Mas aqui, Jesus começa a puxar a orelha. Porque caminhar com Jesus não é só receber tapinha nas costas, estrelinha de bom menino, não é? É a gente receber também correção, porque o pai que ama o seu filho o corrige. E o Senhor nos corrige por meio da palavra. E Jesus falou com eles assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Presta atenção, vou ler de novo. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O versículo 25, 26 e 27 mostram para nós algo muito importante, que acontece conosco também. Estes discípulos estavam distantes, esfriando na fé, incrédulos, tristes, frustrados. Por quê? Jesus diz: porque vocês demoram a entender e a crer naquilo que já está escrito. Os discípulos não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Eles tinham aquilo que nós chamamos de Torá, né? O Antigo Testamento, o Pentateuco e tal. Mas eles já tinham as palavras dos profetas. Se eles examinassem, é isso que Jesus está querendo dizer, se vocês entendessem as Escrituras, se vocês se aprofundassem, se vocês crescem de fato naquilo que a Bíblia diz, vocês teriam entendido o que está acontecendo. E aí Jesus começa a explicar desde Moisés, fazer um panorama do Antigo Testamento, né? Jesus vai andando com eles e vai dando aula de Antigo Testamento, olha que maravilha. E ele vai mostrando tudo que deveria acontecer com o Cristo, inclusive que ele deveria morrer e ressuscitar. Quando eu olho isso no texto, eu percebo que muito da minha tristeza, muitas vezes das minhas frustrações, do meu medo, vem do fato de que apesar de eu conhecer a Bíblia, eu não estou crendo naquilo que ela diz. Eu não estou imergido nela ou imerso nela. Ela não faz parte do meu sistema de valores e crenças. Eu prefiro acreditar no que está acontecendo do lado de fora do que no que a Bíblia diz ao meu respeito. E era isso que estava acontecendo com eles. Eles conheciam os profetas, eles conheciam a mensagem, eles sabiam dessas coisas, mas eles demoraram a entender e demoraram a crer naquilo que já estava ali. Presta atenção. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Foi naquele momento de partir o pão, onde de repente, espiritualmente, eles reconheceram Jesus. Eles reconheceram Jesus. Agora, Jesus é engraçado às vezes, né? Porque eles ficaram esse tempo todo com Jesus sem perceber Jesus. Na hora que Jesus aparece para eles, ele em seguida some, né? Em seguida desapareceu da vista deles. Mas a coisa linda está aqui. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Não queimava o nosso coração quando nós estávamos no caminho e ele nos falava e nos expunha as Escrituras?
Essa palavra é tão forte para mim, porque quando nós estávamos orando e falando assim, Senhor, o que é que o Senhor deseja na escola do discípulo? Nós vamos fazer, sei lá, um curso de teologia, vamos dar cursos das matérias que nós gostamos, história da igreja, apologética, cosmovisão cristã, missiologia, contextualização, teologia sistemática. O Senhor Jesus falou claramente conosco, através desse texto. O que faz o coração de um discípulo de Jesus voltar a queimar é a exposição das Escrituras. Não há outro livro, não há outro método, não há um evento, não há uma outra pessoa. O que vai fazer o seu coração sair do lugar de distanciamento, sair do esfriamento, sair da incredulidade, sair desse coração que está amargurado, o que vai fazer isso com você é a palavra de Deus. São as Escrituras sendo expostas na presença de Jesus. O coração começa a queimar e tudo começa a mudar. Olha só o que aconteceu. Nós falamos que eles estavam se distanciando, né? A primeira coisa que nós vemos. Eles estavam a caminho de Emaús, saindo de Jerusalém. Eles andaram 11 quilômetros. O dia todo. Um dia de caminhada. Se fosse o Diniz, isso aí não era nada. Era 5 minutinhos e ele já estava lá. Mas nem todo mundo é assim, né? Eu ia demorar uns 2 dias. Mas eles caminharam o dia todo para caminhar 11 quilômetros. Estavam cansados. Só que quando o coração deles começou a queimar, eles ficaram tão felizes que o texto diz que imediatamente eles levantaram e voltaram para Jerusalém. Já estava de noite. Eles podiam até ter falado assim, nossa, que maravilhoso, a gente viu Jesus, ele está vivo, ele apareceu aqui para nós. Cara, vamos dormir, vamos sair amanhã bem cedinho. Não, eles estavam tão animados que todo aquele cansaço do dia inteiro andando desapareceu. E eles voltaram imediatamente. Quantas vezes a gente vê pessoas cansadas na igreja? Não é? E aí, isso é importante, falar do descanso, mas muitas vezes nós estamos cansados porque estamos distantes da palavra. Quando Deus começa a falar com a gente na palavra, o nosso ânimo se renova, a gente volta a ter vontade de liderar, vontade de evangelizar, de alcançar pessoas para Jesus, a gente volta a ter vontade de orar. Por quê? Porque a palavra de Deus faz queimar o nosso coração. E todo aquele cansaço agora virou ânimo. Aquela frustração virou alegria. Aquela incredulidade virou fé. Porque eles encontraram os 11 que estavam reunidos, versículo 34, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partira o pão. Este texto mostra para mim que na nossa caminhada, muitas vezes nós enfrentamos estes mesmos obstáculos de distanciamento, de frieza, de incredulidade. Às vezes são estações na nossa vida e duram pouco tempo. Às vezes alguém pode passar por uma situação muito terrível na vida, um luto, e entrar numa estação mais longa, de dúvidas, de distanciamento, de tristeza com o Senhor, de frustração. Às vezes é um relacionamento que você tinha e agora não existe mais. Isso traz tristeza, traz questionamentos a Deus. Todos nós passamos por coisas desse tipo. Mas qual é a cura para mim, para você e para todos nós? A mesma coisa que aconteceu com esses discípulos no caminho de Emaús. Ouvirmos a palavra do Senhor Jesus na Bíblia. Ouvirmos a voz de Jesus na Bíblia. Tem um teólogo inglês chamado John Owen. Ele falava assim, nunca abra a Bíblia antes de falar com Jesus. E nunca feche antes de ouvir a voz dele. É assim. Não é um mero estudo analítico, é um relacionamento. Nós vamos para a Bíblia não para termos informações, mas para criarmos um relacionamento com Jesus. Nós não vamos para aprender conceitos, nós vamos para ver uma pessoa. Então todas as vezes que você for estudar a sua Bíblia, vá com essa expectativa, sabendo de que o Senhor Jesus se revela, Ele ilumina os olhos do seu coração para que você ouça a voz de Jesus aqui. E é aí que o seu coração vai voltar a queimar.
Eu posso dizer para você, meu amigo e minha amiga, que as maiores experiências que eu já tive com o Senhor não aconteceram quando eu estava em grandes congressos e ouvindo grandes pregadores ou em grandes momentos de adoração. Aconteceram no chão do meu quarto, com a porta fechada, quando o Senhor falou a sua palavra aos meus ouvidos. Aí o meu coração voltou a queimar, porque aí eu sei quem está falando comigo. E a melhor coisa, e eu falo isso para a nossa juventude, é muito bom quando você vem aqui, você ouve a palavra, você leva ela para o teu coração, você guarda ela no seu coração. Mas busque a palavra, você, no seu quarto fechado, você e o Senhor. Peça ao Espírito Santo. Quando você estiver lendo a Bíblia, fala: Espírito Santo, parece que, assim como esses discípulos, os meus olhos não estão conseguindo ver Jesus. Eu estou olhando esse texto, procurando, lendo, mas nada está acontecendo. Senhor Jesus, abre o meu coração. Espírito Santo, ilumina os olhos do meu entendimento para que eu possa vê-lo, para que eu possa ouvir a sua voz. E eu garanto a você que esse é o tipo de oração que Deus ama ouvir. Esse é o tipo de oração que Deus ama ouvir e responder. E aí o seu coração vai voltar a queimar do jeito certo, pelas razões certas. E a fé vai voltar, e o ânimo vai voltar, a alegria vai voltar aquilo que você perdeu, aquele sentimento de que tudo deveria acontecer de um jeito, mas não aconteceu, aquele sentimento de frustração, tudo isso vai embora quando nós ouvimos a voz do Senhor Jesus na sua palavra. Eu me lembro que quando nós estávamos orando ali na escola do discípulo, o Senhor nos levou para esse texto, e Deus disse para nós: olha, vocês não vão fazer curso, não vão vender curso, é tudo gratuito. Pode ser que haja um tempo em que isso mude, mas vocês vão agora expor as Escrituras, porque eu quero fazer o coração do meu povo voltar a queimar. Eu quero fazer o coração do meu povo voltar a queimar. Então, mostrem para eles que tudo o que eles precisam é da palavra, e a palavra já está na mão deles. Não apontem para outras coisas dizendo: você fez isso, mas você ainda não fez aquilo. Você já foi nesse evento, mas você ainda não foi naquele. Você já leu esse livro, mas você ainda não leu o outro. Fazendo as pessoas ficarem correndo em círculos, achando que o que elas precisam, o que vai mudar a vida delas, está distante. Não está. Está do lado delas. Está ali com elas. E sabe por que Jesus, eu acredito, se ocultou dos olhos deles e depois se apresentou? Para que eles aprendessem a ver Jesus nas Escrituras. Para que eles aprendessem a ver Jesus nas Escrituras. Veja só, Jesus explica para eles tudo o que deveria acontecer com o Messias. A mente deles, imagina, começa a fazer várias conexões. Eles: cara, é isso. Cara, que demais, é isso. Não, e aí aquela tristeza vai indo embora, porque não realmente, olha só que barato, que maravilhoso. Eles aprenderam a ver Jesus nas Escrituras. Por isso que o coração deles estava queimando. Aí Jesus aparece na ceia e desaparece de novo. Se a questão, gente, fosse só ver Jesus, estar com Jesus ou não, eles deviam ficar tristes de novo depois, assim: poxa, a gente estava tão feliz partindo pão com ele, agora ele foi embora de novo e a gente nunca mais vai vê-lo. Não, agora eles aprenderam a ouvir Jesus nas Escrituras. Jesus está aqui, ele está revelado aqui. Então, às vezes, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, guarda isso no seu coração. Sabe por que você busca e não encontra? Ou porque você sente que você está orando e não está tendo resposta. Você sente que não está sentindo a presença de Deus. Você sente que você não está vendo Jesus. Não é porque Jesus não está aí. Ele está aí com você. Mas Ele quer que você aprenda a vê-lo aqui. Porque se você aprender a encontrar Jesus nas páginas das Escrituras, você jamais andará sozinho de novo. Você jamais ficará frustrado de novo. Você jamais ficará frio de novo. Você jamais ficará distante de novo. Porque quando você estiver com as Escrituras abertas diante de você, o Espírito Santo vai te revelar Jesus. E aí, meus irmãos, isso aqui é maravilhoso.
Então o processo de Jesus de se ocultar, não é que ele não queria se revelar, não é que ele não queria ser encontrado. Ele queria ser encontrado de outra forma. Ele queria ser encontrado na palavra. Quantos de nós temos encontrado Jesus na palavra? Quantos de nós temos de fato, quando abrimos a nossa Bíblia, no nosso tempo a sós com Deus, temos saído alimentados? Quantos de nós temos tido essa capacidade de extrair daqui alimento para a nossa alma, independente do pastor, independente da banda, independente da igreja, independente do cantor, independente da internet, independente de qualquer coisa? Lembra que eu falei no começo? A capacidade de extrair alimento, você sozinho por si só. Como está esta sua capacidade de encontrar Jesus nas Escrituras? Quanto tempo você tem gastado com a palavra? Você tem sido aquela pessoa que lê, não entende e fala amém, glória a Deus, e vai embora. E amanhã eu leio um outro texto, e depois um outro texto, e um outro texto. Eu não sou um cara muito fã de devocionários, livros devocionários, ou pelo menos da maioria deles. Eu acho que eles são importantes, eles ajudam bastante, principalmente quem está caminhando na fé. Mas a coisa de ficar pulando de um versículo diferente para outro, todo dia, às vezes impede a gente de gastar mais tempo com o texto, orando, velando por ele, dizendo: Senhor Jesus, há a verdade aqui, ilumina os meus olhos, eu não quero sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Senhor, me mostra o teu caráter, me revela o Senhor, o teu coração aqui nessas páginas. E nós precisamos dessa luta, nós precisamos nos acostumar com essa labuta, de trabalhar a terra do nosso coração, de cavar profundamente, de regar essa terra e amolecê-la, e deixá-la como uma terra boa para receber a semente da palavra. Isso, meus irmãos, é a diferença de alguém que ama Jesus, um crente maduro, que passa pelas dificuldades, e um outro que não passa. Porque foi isso que Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Com quem que Jesus compara? Com o homem que constrói a sua casa na rocha. E aí vem os ventos, batem com ímpeto sobre ela e não a derrubam. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, esse é o cara que faz a casa na areia. Então presta atenção nessa história que Jesus contou. As duas pessoas ouviram a palavra de Jesus. A diferença é que uma praticou e a outra não. E muita gente senta nessas cadeiras e nas nossas cadeiras em todas as igrejas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, e todas ouvem, mas nem todas praticam. Nem todas praticam aquilo que foi ensinado. E o que está sendo ensinado aqui nessa noite é que este livro que você segura aí na sua mão, ele é revelação de Deus para você. Não é qualquer coisa, não é um mero livro, não é historinha, é revelação de Deus. Às vezes a gente fala assim: Deus, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, fala comigo. A gente grita aqui, e aí Deus não fala, e a gente vai embora comer pizza, chega em casa, liga o Netflix e diz que acabou a fome. Deus olha e fala: nossa, estava com fome, estava tão interessado em me ouvir, já até esqueceu. E a Bíblia lá fechada. Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E a Bíblia fechada, pegando poeira. Não. Eu oro para que se levante uma geração que saiba extrair o seu próprio alimento da palavra, que não dependa de ninguém, apenas do Espírito Santo e das Escrituras. Eu oro por uma geração que vai entrar nos seus quartos, fechar as portas e sair de lá com palavra profética para a nação. Eu oro para que se levante uma geração que conheça tão bem a palavra do Senhor, que não importa a tentação, não importa a tribulação, não importa o desafio, vai responder com palavra revelada. Eu oro para que se levante no Brasil uma igreja que ama a palavra de Deus e não abre mão dela, e não é levado de um vento, de um lado para o outro, por vento de doutrinas, porque ama a palavra e vela sobre ela. Quanto que você tem amado a palavra de Deus? Quanto que você tem recorrido a ela nos seus momentos de tristeza? Alguns meses atrás, eu já estou encerrando, a minha esposa
começou a passar por um momento de vale, um momento de tristeza profunda. E ela nunca tinha passado por isso antes. Eu nunca tinha visto a minha esposa daquele jeito. Ela estava muito triste, num processo de depressão profunda, com alguns ataques de ansiedade até. E eu abraçava minha esposa e eu falava assim: amor, eu estou aqui, está tudo bem, isso vai passar. Mas isso não adiantava de nada. E a gente, como marido, a gente quer resolver o problema da esposa, né? A gente quer dar as respostas, a gente quer trazer a cura. E eu abraçava minha esposa e eu orava com ela. E ela continuava ali. Mas sabe o que acalmava o coração dela? É quando a gente abria a palavra e a gente começava a recitar em alta voz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. As minhas palavras são vida. E a gente ia recitando versículo por versículo. E assim Deus prova o seu amor para conosco, que deu o seu único filho para morrer por nós. E a gente ia recitando versículos bíblicos e o coração dela ia se acalmando. A palavra de Deus é a cura para a nossa tristeza, é a cura para o nosso afastamento, é a cura para o nosso esfriamento, é a cura para a nossa incredulidade. Basta abrir estas páginas com fé no coração, com disposição para ouvir o Espírito Santo, e você vai ver o seu coração voltar a queimar. Amém? Eu quero orar com você. Fique de pé no seu lugar. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite com um desejo. O desejo de sermos autênticos diante do Senhor. Nós trazemos nos nossos lábios uma confissão. E essa confissão é que muitas vezes nós não estamos bem como deveríamos. Não estamos próximos como deveríamos. Estamos às vezes passando por momentos de tristeza, de cansaço, até de incredulidade, como esses discípulos que nós lemos passaram. E se nós formos sinceros, ó Deus, muitos de nós vão olhar para trás e vão dizer: é verdade, eu já amei mais a Deus no passado, mais do que eu amo hoje. Os meus melhores dias ficaram para trás, agora é continuar. Deus, essa é a nossa confissão. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta quarta-feira para dizer o que o Senhor está vendo. O que o Senhor deseja fazer. Onde o Senhor deseja nos levar. Porque essa igreja não será uma igreja de fracos, distantes, incrédulos e frustrados. Essa igreja será uma igreja onde os corações queimam, porque ouvem a Tua palavra a partir da Tua própria voz. Deus, em nome de Jesus, que haja um fogo queimando no coração de cada um, que não seja produto de manipulação humana, que não seja por causa de uma pessoa, ou de um evento, ou de um ensinamento qualquer, não. Corações pegando fogo pelo Senhor Jesus e pela sua palavra. Que essa igreja possa dizer aquela mesma coisa que disse John Wesley: eu quero ser um homem de um só livro, me dê o livro de Deus, eu quero ser um homem de um só livro. Deus, que essa igreja seja igreja de um só livro, uma igreja profunda na palavra, uma igreja que navega na palavra, uma igreja que encontra respostas na palavra, uma igreja que tem revelação na palavra, uma igreja que não permite que o mal se aproxime, porque conhece, ó Deus, a Tua palavra. E eu oro, Senhor, porque isso não é para os escolados, isso não é para os seminaristas, pastores. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é lida em comunidade. E o Senhor deu a cada um de nós o Espírito Santo que nos revela Cristo na Escritura. Então, se há alguém aqui nessa noite que diz: mas quando eu abro a Bíblia eu não consigo ler, quando eu abro a Bíblia eu não consigo entender, eu não entendo essa linguagem, eu não entendo o que quer dizer, eu já tentei, pastor.
em nome de Jesus, receba fé no seu coração de que o Espírito Santo vai conduzir você a toda a verdade. O Espírito Santo está aguardando você lá dentro do seu quarto. Quando você chegar lá e abrir este livro, o seu quarto vai virar o céu. Os anjos vão entrar naquele lugar e você vai ser ministrado pelo Senhor, porque o Senhor não mente, a palavra dele é o nosso alimento. Em João capítulo 6, Jesus disse: se vocês não beberem do meu sangue e comerem da minha carne, vocês não terão parte comigo. Vocês vão ser como os pais de vocês no deserto, que viram muitos milagres acontecerem e mesmo assim não chegaram na terra prometida. E naquele momento muitos deixaram Jesus achando que ele estava fazendo um convite a um canibalismo. E ele disse: não, eu não estou falando sobre a carne para nada serve. As minhas palavras são espírito e vida, alimentem-se das minhas palavras. Jesus disse lá em João capítulo 15: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, permaneçam na minha palavra. Paulo fala assim: habite ricamente a palavra de Cristo nos seus corações. Em nome de Jesus, que nós amemos a palavra com tal amor, que tudo mais perca a importância, tudo mais perca, Senhor, a influência sobre nós, e nós amemos e obedeçamos a Tua palavra com todo o nosso coração. Nós oramos, ó Deus, agradecendo ao Senhor por essa palavra, em nome de Jesus, amém.